E vamos então, de qualquer maneira, nós sabemos que no 25 está escrito: conservai o que tendes. E aí eu faço uma pequena mudança no texto para adaptar para essa circunstância, até que nos encontremos com Cristo. Mas o texto diz literalmente até que eu venha. Logo ele está antecipando aqui alguma coisa que ele fará. Ele voltará. E o Senhor voltando, ele fará algumas coisas com aqueles que fielmente buscam andar diante dele, reconhecem os seus pecados, arrependem-se deles, buscam santidade, buscam crescer nesta fé, no conhecimento, no amor, no serviço, na sua perseverança diante de Deus. Verso 19. Buscam isso. Esses são os crentes. Ele então trará o que a estes? Toda a porção final do nosso texto fala sobre isso. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Eu paro um pouco aqui, chamo a sua atenção para a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. O nosso Senhor Jesus está assentado à destra da majestade nas alturas. E no capítulo 2, se não me engano, versículos 4 a 6, o Senhor nos coloca ao seu lado no trono da majestade nas alturas. O que é isto? É a autoridade. Nós, cristãos, já estamos diante de Deus por sua graça, nesta posição de autoridade. Ele fez isso conosco. Mas isso será pleno quando o Senhor Jesus Cristo vier. A autoridade hoje é manifesta, queridos irmãos, quando nós podemos, em nome de Jesus, orar a Deus. Podemos, em nome de Jesus, anunciar a sua palavra e enfrentar outros rudes que queiram até mesmo a nossa morte, de cabeça erguida diante de Deus e dos homens, dizendo: só há um Deus verdadeiro. Só em Cristo há redenção. E viver ou morrer debaixo do senhorio de Cristo. Isso é autoridade. Autoridade não é subjugar as pessoas apenas. Autoridade é anunciar aquele debaixo de quem agimos, o Deus Todo-Poderoso. É dele a autoridade. Com esta frase agora, eu entro no texto de volta. A autoridade que o Senhor concederá à igreja na sua volta é a autoridade sobre todos os incrédulos. E que tipo de autoridade é esta? Observa o texto. 26. Ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. O que é isto? Isto é Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, se a memória não me falha agora. É o texto em que o Senhor Jesus vem montado no seu cavalo branco, o Verbo de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E com ele, a igreja. Com o Redentor, o seu povo. Na autoridade do Redentor, a autoridade da igreja. E você poderá ver até o final do capítulo 19 o que acontece com os reis ímpios. São destruídos. As aves dos céus vêm comer as suas carnes. É disso que ele está falando aqui. A igreja, que é oprimida ao longo da história, em Cristo Jesus, exerce a autoridade de juízo. No juízo manifesto por Cristo está o juízo manifesto pela igreja. A igreja participa disto. Nós, cristãos, sabemos da culpa dos ímpios, porque sabemos da nossa culpa, mas fomos redimidos. E podemos dizer agora aos ímpios: a sua culpa, sem redenção, será apenada. E quem aplicará isso? O próprio Deus, na pessoa do Filho encarnado. E nós
na figura, como júri, nos regozijaremos com a aplicação do justo juízo de Deus. Pense também em Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11, o clamor dos justos por juízo, e o juízo manifesto, como, por exemplo, se vê em Apocalipse 19. Portanto, aqui, versículo 27 é esta aplicação. E aqui o texto é muito bem compreendido pelos leitores de então, porque o artesanato do barro era muito prático, muito comum na cidade de Tiatira, como um produto para o comércio, para o serviço dos cultos pagãos e para o serviço doméstico. Ora, o que aconteceria se batesse com um cetro de ferro em uma coleção de vasos que acabaram de ser feitos? Bateu o cetro de ferro, despedaçaram-se os vasos. É a figura do verso 27. E ele então diz, Jesus diz em 28, da maneira que eu recebi do meu Pai essa autoridade, eu concedo a vocês, igreja fiel, igreja crescente na fé, no quebrantamento, no serviço do Deus verdadeiro, eu concedo essa autoridade a vocês. No meu exercício de juízo, vocês exercerão juízo. Então ele diz aqui que, versículo 26, eu lhe darei autoridade, versículo 28, assim como também eu recebi de meu Pai. E aí ele coloca a finalização, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã é o guia do peregrino, irmãos. A estrela da manhã dá a direção na jornada. A estrela da manhã. Eu tenho nela o referencial para a direção a seguir. Mesmo na confusão dos dias, temos o referencial. Ora, quem é o referencial? Apocalipse capítulo 22 diz, Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Jesus diz, eu me dou a vocês como referencial para vocês seguirem. Eu que caminho com os pés de bronze, devo ser seguido por vocês na sua peregrinação nesta terra. E o 29 fecha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.